José Saramago da noite que está em cena neste momento, aqui neste mesmo teatro. Portanto, de repente, assim, de um momento para o outro, de um dia para o outro, praticamente, a questão da censura acaba por estar neste momento muito na berra e, portanto, a ser discutida. E eu o que disse nesse colóquio e o que disse e o que tenciono também dizer hoje, no fundo, nesse aspecto o discurso não vai mudar, é que é evidente que a censura institucionalizada que se chamava Exame Prévio do 25 de Abril terminou e, portanto, não é uma censura que seja exercida por uma entidade externa diretamente, isto é, enviar as provas aos censores, aos correios, para depois eles determinarem que podia não ser publicado, mas existem, não deixaram de existir, continuam a existir casos pontuais, mas são casos que podem refletir ou revelar algumas tendências. Eu próprio sofri, entre aspas, na pele também alguns casos, não vou aqui falar disso agora, enfim, já falei, por acaso falei nesse bloco, já comentei algumas dessas coisas também publicamente. Eu, de facto, como jornalista, sempre tentei ser isento, independente e, portanto, não olhava a quem podia incomodar. E, às vezes, podia incomodar pessoas que estavam próximo de quem tinha a propriedade do órgão de informação, o próprio proprietário do órgão de informação, eventualmente, e, portanto, eu não achava que tinha que me abstrair disso, tinha que fechar os olhos, como aquela imagem da justiça cega, com os olhos vendados, e, portanto, não interessava. Eu tinha aquela notícia, fosse quem fosse a pessoa incomodada, a minha obrigação ética, moral, era publicar a notícia. E, portanto, reconheço que isso me trouxe alguns problemas, até algumas alterações da minha carreira profissional como jornalista, é um facto. Mas o que eu verifico é que, hoje em dia, nos últimos, talvez, 10, 15, 20 anos, eu sinto, e embora eu não esteja no jornalismo já como profissional ativo, eu sinto que há um condicionamento bastante intenso da parte do poder financeiro. Enfim, nós sabemos, por várias circunstâncias, que o poder financeiro assumiu um papel muito grande na sociedade e hoje em dia a crise que estamos a atravessar, em parte, não totalmente, mas em parte também é atribuída à forma como tem intervindo o poder financeiro. E não estou a falar só de Portugal. Isto começou, como se sabe, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos foi claramente uma intervenção ilegítima, por assim dizer, ilegal eventualmente até dos poderes financeiros. E eu tenho citado alguns exemplos concretos, um deles, por exemplo, é o caso do BPN. Porque é que o caso do BPN? Porque é que o BPN, aquilo que era o BPN, não foi falado pela imprensa antes de acontecer, digamos, antes de o banco entrar em crise e de se descobrir que, de repente, nós tínhamos ali um problema que nós, portugueses, vamos ter que pagar com a língua de pau. E isso não vai ser nada fácil. Porque, na realidade, as coisas sabiam-se e circulavam nos bastidores. E houve uma denúncia, digamos assim, na revista Exame, praticamente no princípio, e que era possível ainda, se aquilo fosse mais intenso, porque aqui também é preciso dizer que, às vezes, a imprensa tem o papel que tem, pode ser muito ou pouco, mas há um peso na opinião pública e, eventualmente, os poderes políticos, por exemplo, não gostam de reconhecer isso, mas há alturas em que a imprensa, se a denúncia for muito intensa, pode ter alguma influência e pode obrigar os poderes políticos a atuar. E no caso concreto do BPN, de facto, houve essa tal referência na revista Exame, um banco suspeito, havia qualquer coisa que não estava bem, mas não só aquilo não passou dali, portanto desapareceu de repente como água em areia seca, e continuou tudo bem como dantes. Até penso que o diretor da revista na altura terá saído, não sei se por causa disso ou não, mas tudo ficou nas calmas, por assim dizer, e portanto o BPN era considerado um negócio ou uma instituição financeira legítima como outra qualquer, e portanto a partir de certo momento, de facto, a batata que intervém-nos nas mãos. Outro exemplo que eu gosto de dar é o caso do BES. Portanto, eu não estou também aqui a particularizar, não quero atacar nenhuma instituição em particular, mas são exemplos concretos que são do domínio público e, portanto, que nós todos conhecemos, ouvimos falar. O BES, por causa de um comentário, por causa do Nicolau Santos, que acho que esteve aqui também, como convidado, não sei se ele falou disso ou não, um comentário publicado no Expresso, o Banco do Espírito Santo ficou desagradado com aquilo e, portanto, retirou a publicidade ao Expresso sine die, por um prazo, não sabia quando é que seria, mas de facto, pensando que os órgãos de informação vivem em grande parte da publicidade, é a publicidade que dá receitas e que sustenta e torna viáveis até os próprios órgãos de informação. No caso dos Expressos, no caso da imprensa escrita, não é a venda de jornais, mas é a publicidade que torna viáveis os jornais e as revistas. As instituições financeiras têm muito peso nas campanhas publicitárias
e quando um banco como o BES retira a publicidade, de facto é um golpe pesado nas contas do jornal e pode até eventualmente causar problemas ao nível dos seus balanços finais. E isto durou muito tempo, enfim, a situação a reconstituir-se, e neste momento o BES, por sinal, e eu reparo nisso, tem uma colaboração muito estreita com o Expresso, eu não sei, não estou a dizer, não sei se não tirem daqui nenhumas conclusões, não é? Mas eu achei curioso que, por exemplo, este ano foi noticiado, e foi noticiado num único jornal, e isso não foi pegado por mais nenhum órgão de informação, é isso que eu acho estranho, que o Ricardo, portanto, o presidente do BES, Ricardo Salgado, tinha recebido do empreiteiro 8,5 milhões de euros através de uma offshore. Portanto, que é uma operação ilegítima e tem implicações do ponto de vista da violação da lei fiscal até gravíssimas. E estas coisas também, enfim, aqui um comentário à latra, resolvem-se hoje em dia com umas amnistias e umas vantagens, quer dizer, e que realmente torna lucrativo para quem foge ao fisco, sobretudo quem tem muito dinheiro, acaba por pagar menos do que aquilo que paga o cidadão comum, que é uma situação insólita, bizarra. Diz que se não for isso, então não se recebe nada, e ao menos assim o Estado sempre recebe uma pequena porcentagem daquilo que devia receber. Mas a questão não é essa. A questão é que esta notícia, penso eu, é uma notícia importante do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista da opinião pública. E, no entanto, não foi desenvolvida pelos outros jornais e a coisa morreu praticamente ali. E eu questiono-me sobre porque é que a notícia não foi investigada, não foi aprofundada. Porque é que o próprio presidente do BES não foi confrontado, quer dizer, não houve nenhum jornalista que lhe tivesse feito esta pergunta e que lhe tivesse pedido uma explicação acerca disto. E, portanto, eu olho para aquela retirada da publicidade do Expresso e pergunto se eventualmente não está aqui também uma forma, digamos assim, encapotada, indireta, não direi de censura, mas na realidade de condicionamento dos órgãos de informação. Bom, isto para dar exemplos concretos, poderia-se falar muita coisa sobre as questões da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que são princípios, valores consagrados na Constituição da República Portuguesa, como se sabe, e portanto da forma como, não direi cotidianamente, mas de facto como casos muito concretos ao longo do tempo, muitas vezes isso não tem sido cumprido. Mas isto representa um pouco aquele jogo de poderes, os vários poderes fáticos que estão no palco dos jogos, digamos, do desenvolvimento, do social, as pressões, os negociatas, os negócios, ou as contrapartidas, ou eu publico aquilo, se me deres isto, etc. De facto, nos bastidores, devo dizer, passa-se muita coisa deste género. E coisas que escapam à opinião pública. Nós tivemos agora até um caso concreto, a semana passada, muito curioso, porque há um blogger, um assessor da comunicação, que concedeu uma entrevista à revista Visão, provavelmente os presentes até já sabem desse caso, onde ele, portanto, de uma forma inteiramente cândida, e eu não percebo o que é que o levou a falar disto desta forma tão direta, tão franca, confessou como é que se organizavam campanhas através da internet, ou através hoje em dia, desses programas de opinião pública muito populares que existem na rádio e na televisão, que as pessoas telefonam para lá e que nós não sabemos quem são. Uma pessoa identifica-se, dá um nome, pode ser um nome falso, através do telefone, e a partir daí tem direito a emitir uma opinião, e uma opinião em direto. E opiniões em direto, às vezes, até entram no terreno da difamação, e portanto nada disso também pode ser controlado, ou opiniões que também os cidadãos deixam em comentários a notícias da imprensa, que estão na internet, etc. Tudo isso. E, portanto, esse assessor de comunicação, cujo nome é Fernando Moreira de Sá, eu até acho importante que se fale desse nome de facto, trabalhava com uma das fações do PSD na altura em que houve as últimas eleições para a liderança do PSD, que era com a fação de Passos Coelho, portanto aquela que veio a ganhar as eleições. E, portanto, ele explicou como é que, através dessas campanhas de difamação, feitas na internet, feitas nos blogs, feitas com comentários, feitas também com comentários para os programas de opinião pública na rádio e na televisão, foi possível, através de um grupo muito pequeno de indivíduos, ele e outros ligados, por exemplo, à JSD, que recrutavam essas pessoas na JSD, davam-nos uma diretiva para telefonarem, fazerem uma espécie de barragem de fogo intensa, portanto, para emitir uma certa opinião a defender alguém ou a atacar alguém, e, portanto, a partir daí era possível, diz ele, instrumentalizar uma eleição. E, portanto, condicionar, de forma que, através dos média, digamos, através da utilização dos novos recursos dos médias, estou a falar sobretudo de recursos digitais, era possível, de facto, determinar uma alteração daquilo que, eventualmente, seria
a opinião inicial das pessoas que iam votar e, portanto, isso condicionava, de facto, um acontecimento e podia alterar o rumo das coisas. E sabe-se como a eleição de Passos Coelho para a liderança do partido, que era o PSD, o partido que veio a ganhar a seguir as eleições, não foi só determinante, não só alterou o rumo dos acontecimentos dentro do PSD, mas alterou o rumo até dos acontecimentos no próprio país. E, portanto, essas coisas depois acabam por ter até uma implicação bastante profunda, mais profunda às vezes daquilo que nós podemos pensar. E, de facto, nós estamos confrontados hoje em dia, isto só para terminar, antes de colocar à vossa disposição, para eventuais questões que queiram colocar, estamos hoje em dia perante várias crises que afetam os órgãos de informação em Portugal. Eu falo de várias porque há coisas de facto diferentes, distintas. Há uma crise que é uma crise geral e que é uma crise universal, que afeta todos os órgãos de informação em todo o mundo, onde a internet, portanto os meios digitais, têm uma penetração, enfim, isso está mais ou menos estudado pelas pessoas que se dedicam a analisar estes fenómenos, onde a internet tem uma penetração superior a 30% da população. Há uma tendência para diminuir largamente a venda de jornais de imprensa escrita e aumentar, portanto, a consulta de órgãos digitais para as pessoas se informarem. Sejam os órgãos digitais produzidos por jornalistas, portanto, os sites dos jornais, por exemplo, os sites das rádios ou das televisões, mas seja também aquilo que é a informação não produzida pelos jornalistas, a informação produzida por cidadãos. E hoje em dia nós temos muita informação produzida por cidadãos, anónimos, pessoas comuns, e que eu acho que têm todo o direito. Os jornalistas às vezes não gostam, têm muita inveja e acham que as pessoas não deviam produzir notícias e tudo isso, mas temos que reconhecer que perante a evolução das tecnologias, isso hoje em dia é inevitável e, portanto, não vale a pena estar a tapar o sol com uma peneira. Quer dizer, as pessoas participam nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em comentários aqui e acolá, muitas vezes anónimos, sem sabermos quem são, mas nós temos que estar preparados para enfrentar essa nova realidade, porque é assim que o futuro se vai desenvolver, é assim que as coisas vão continuar. E, portanto, isso de facto afeta muito os órgãos de informação convencionais, até as próprias televisões, que é um meio eletrónico e que atingem muitas pessoas. E eu vejo os meus filhos hoje em dia, os meus filhos que há poucos anos são novos, um tem 16 anos, outro tem 9. E há poucos anos os meus filhos viam televisão, portanto sentavam-se aqui quando não estavam a estudar, queriam ver televisão. Hoje em dia querem mexer no iPad, querem estar no computador e, portanto, têm a televisão ligada apenas como ruído de fundo, mas já nem sequer ligam muito àquilo que a televisão transmite. E, portanto, isto também há aqui, de facto, uma mudança de paradigma, aquilo que nós chamamos uma mudança de paradigma comunicacional. Quer dizer, a forma como as pessoas recebem informação é totalmente distinta daquilo que era no passado. Nós vivemos a chamada Era Gutenberg, que foi a era da impressão da informação em papel, que durou 600 anos, e nós agora estamos a mudar desse paradigma para a era da comunicação digital. E a era da comunicação digital, de facto, há que reconhecer, é mais democrática, porque toda a gente participa. Antigamente havia o emissor da comunicação, que era o jornalista, que era uma pessoa de certa forma privilegiada, que tinha de facto acesso a essa possibilidade de transmitir informação, e depois havia o receptor da informação, que era o cidadão comum que recebia essas informações publicadas pelos jornalistas. Mas hoje em dia todo o cidadão potencialmente é um comunicador e, portanto, pode comunicar a informação aos outros, mesmo não sendo jornalista, e pode comunicar informação falsa, informação difamatória, insultuosa e tudo isso. Nós temos que estar sujeitos, de facto, a toda essa nova ecologia, digamos assim, comunicacional que nós temos hoje em dia. E, portanto, hoje os cidadãos, a atenção dos cidadãos, que antigamente estava orientada para os órgãos de informação produzidos por jornalistas, agora é repartida pelos vários meios de comunicação modernos e, portanto, as pessoas não têm tanto tempo para consumir informação produzida pelos jornalistas como tinham antes. E, portanto, isto produz uma crise no jornalismo, porque os órgãos de informação tradicionais são menos lidos, têm menos audiências e, portanto, têm tendência para deixar de ser viáveis. Portanto, esta é uma crise, como eu digo, não é uma crise exclusivamente portuguesa, tem afetado grandes órgãos de informação, os mais respeitados em todo o mundo. Eu falo, por exemplo, do New York Times, e, portanto, têm feito várias tentativas de contrariar esta tendência, até agora sem sucesso, mas continuam a tentar e, portanto, provavelmente chegar-se a uma forma em que seja possível encontrar caminhos viáveis, que não são atualmente. E, portanto, esses órgãos de informação, a maior parte deles, devo dizer, estão a perder dinheiro, de facto, como aqui acontece em Portugal. E depois temos a nossa crise específica portuguesa, a crise financeira e económica, com redução de publicidade e, portanto, como eu disse há pouco, a publicidade é o grande veículo para viabilizar economicamente os órgãos de informação e, portanto, isso também causa problemas muito complicados, porque, por exemplo, hoje em dia, aquilo que eu fazia, que era poder estar um mês, 2 meses, nos anos 80, a investigar uma história,
uma história que eu achava que era interessante, mas eu não sabia o que é que ia encontrar no fim, nem sabia se ia encontrar matéria que pudesse ser publicada. Hoje em dia isso é impossível, porque é preciso, quer dizer, o jornalista tem que ser um produtor de notícias rápidas, tem que ser rentável, no sentido de encher de informação todos os dias o órgão de informação em que trabalha, e portanto a investigação aprofundada de informação hoje em dia torna-se muito mais difícil. Nós verificamos, se calhar também é por causa disso que o BPN não foi denunciado a tempo pela imprensa, não sei, não faço ideia, ou que o BES não é mais bem aprofundado, porque é que as guerras no BES, por exemplo, entre membros da mesma família não são investigadas aprofundadamente, porque é que a história de Angola, as relações de Portugal com Angola, por exemplo, para ir agora para uma coisa diferente, esta questão com o Ministério Público, quer dizer, todos nós olhamos para as notícias que vêm a público e percebemos que aquilo desanda, aquilo é uma história que cheira mal, é uma história mal contada. A posição da Procuradora-Geral da República, a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tudo aquilo são situações, os processos que foram arquivados e não foi noticiado, tinham sido arquivados, o despacho do Procurador da República de arquivamento de um dos processos onde faz considerações políticas, quer dizer, tudo aqui, há aqui uma série de histórias mal contadas, de coisas que nós não sabemos, de factos por saber, e realmente não vejo ninguém, não vejo nenhum órgão de informação interessado em aprofundar mais esta matéria, este aspecto. E portanto este é o condicionamento, digamos assim, esta é a paisagem geral que nós temos hoje em dia na informação. Eu lamento não trazer notícias muito positivas aqui, ao conhecimento dos presentes, mas eu penso que todos também, de certa forma, têm a noção disto, porque eu sei que são pessoas informadas, são pessoas que acompanham, de facto, aquilo que se faz nos órgãos de informação, e portanto percebem, creio eu, que há uma certa tendência para cair numa certa rotina, para não desenvolver a informação, para não aprofundar conhecimentos, para não dar informação, notícias que sejam exclusivas, e portanto estamos entregues, digamos assim, a esta situação, e provavelmente só vamos sair dela quando tivermos também uma saída da crise, e nós não sabemos quando é que saímos da crise. É uma coisa que pode durar 10, 15 anos, isto aqui é um outro assunto, e portanto assim vamos ficar certamente, infelizmente, por mais algum tempo. Portanto eu fico por aqui, também não quero tomar muito o vosso tempo, mas quero agradecer muito, mais uma vez, o convite da Associação 25 de Abril. Aliás, a associação a quem eu devo o meu primeiro galardão como jornalista, como profissional, e portanto eu tive vários ao longo da minha carreira, mas de facto o primeiro, quem primeiro reparou no meu trabalho nesse aspecto e me deu um prémio foi a Associação 25 de Abril, ali pelas mãos do Vasco Lourenço. E muito obrigado, e então estou à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Obrigado.